Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Nada melhor como um dia após o outro, tá? Belos movimentos, boas oportunidades, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o que precisa ser feito, executando da forma que tem que se executar, clicando onde tem que clicar, executando com o gerenciamento correto que tem que se executar. E você do outro lado da tela, fez besteira no dia de hoje ou aproveitou e surfou todo o movimento que o mercado nos proporcionou? Quero convidar a você que está errando por besteira. Chega no fechamento do pregão, vai analisar, vai estudar, vai observar as oportunidades que teve e acaba acertando todas. Mas na hora do mercado ali em tempo real, se afoba, não segue o gerenciamento, faz besteira na frente do gráfico, porque não tem ninguém para poder te auxiliar, para poder te ajudar nessa jornada que muitas das vezes é muito solitária. Eu quero você junto com a gente, aproveitando, lucrando, entendendo, desfrutando dessas boas oportunidades que o mercado dá todos os dias. Isso você só encontra na descrição desse vídeo, para você preencher um formulário, entrar para o time que não para de crescer, entrar para um time que está aproveitando muito bem. Entende que ciclos de mercado são supernaturais. Felipe, como assim ciclos de mercado? Nós viemos aí 3 dias clicando e estopando. 3 dias ali fechando no negativo ou próximo do 0 a 0, mas sem realizar lucro. Para um dia como hoje, uma belíssima operação ali que nos rendeu mais de 1000 pontos. Você está precisando? Preencha o formulário, não perca mais tempo entendendo como o mercado funciona em tempo real, aulas ao vivo, e-book, sala, grupo de WhatsApp, tem tanto benefício que você não perde por estar junto da gente. Dito isso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, quero mostrar para vocês as operações que a gente fez no dia de hoje. Tem lá no meu Instagram também, tá? Aqui também tá na descrição do vídeo, tem o meu Instagram para você clicar, para você aproveitar, para você dar uma acompanhada lá, que eu posto bastante conteúdo, postei o Reels da operação, uma comemoração bem legal ali, muito top, mas eu preciso que você esteja junto com a gente, beleza? Nossa movimentação foi bem objetiva, tá? Bem tranquila, bem simplista. Acabamos que, mesmo assim, pra você ver, a gente errou 2 operações no início do pregão. Na verdade, foram uma operação só. A gente errou uma operação, outra eu acabei clicando ali meio que no risco ali desnecessário, mas depois o pessoal acabou entendendo ali e acabamos acertando um trade ali bem bacana, que foi esse aí que está na sua tela. Nossa movimentação do índice aqui, eu até abri com o pessoal e falei, gente, nós temos 3 situações para o índice. Primeira situação que a gente tem aqui, ó. Nossa primeira e principal referência. Era todo o movimento aqui de alta. Para quem estava acreditando em compras, o mercado estava 100% apontado para cima. Tinha que esperar toda essa correção acontecer. O mercado abaixo dos 50% gerar oportunidade compradora para você. E isso, para quem estava acreditando sempre, e opera mais a favor da tendência principal. É uma referência muito grande? É. Dá para esperar essa referência? Dá. Mas você precisa ser cauteloso para aproveitar e surfar esse movimento. Segundo, para quem era mais cauteloso ali, a gente abriu lá na sala e falamos, vamos usar essa referência apenas do dia de ontem como base para as nossas operações. Dito isso, nossa expectativa era ver o mercado acelerar o movimento mais forte de queda aqui principalmente, e aqui nesse order block, eram os nossos pontos de entrada no pregão de hoje, tá? Eram essas 2 situações usando essa referência. Felipe, por que você está falando isso? Muito simples, galera. A sua referência determina o seu trade. Não existe referência errada. Existe a que você se propõe a fazer, e se você tiver errado, você muda e vai para a próxima. Com o gerenciamento, não tem problema. Falo isso porque é assim que a gente opera, é assim que a gente faz lá na sala. Claro que se você ajustar, se você fizer análise, alinhar, contexto, você vai evitar muito stop. Mas a gente gosta mais do risco ali, a gente controla bastante esse risco e é por isso que a gente tem bastante resultado. E a terceira referência que a gente estava utilizando era esse último movimento aqui que o índice quebrou a estrutura. Nós estávamos acreditando aqui, por isso que dessa primeira operação, no movimento de continuidade. Mas não de continuidade para o mercado simplesmente ir embora e não parar de subir. Era um movimento para ele travar e manipular esse topo e aí sim a gente voltar vendido. E aí, nessa última referência aqui, julgamos aqui ser o nosso ponto de liquidez e acabamos comprando esse order block aqui
inferior. Efetuamos a compra, o mercado demorou uma vida ali no nosso trade, tá? Foi uma operação bem demorada, tá? Se você observar ali, ó, a gente foi executado, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles ali, quase 50 minutos numa operação, foi bem demorado, até que o mercado acabou estopando a gente ali, menos 155, tudo dentro do gerenciamento. Falei com o pessoal, galera, a partir desse momento aqui, nossa expectativa é o mercado para baixo, não é o mercado dando oportunidade de compra. Eu quero esperar uma tentativa de subida para tentar vender. E aí a gente fez uma análise muito fria e muito objetiva, quebrou estrutura secundária. Nessa quebra de estrutura secundária, a gente analisou o que poderia ser um ponto de liquidez. E aí entrou uma operação que eu acabei fazendo ali, foram, acho que nem quase, se não foi todos, foi um ou dois que fizeram lá junto comigo no risco, julgando esse camarada aqui, essa situação ser uma possibilidade de entrada, por causa desse também candle forte que veio aqui atacando essa máxima, desse ponto de liquidez ali, e acabamos estopando rapidamente. Lá no gráfico de minuto existia um Fair Value Gap curtinho aqui, que também efetuamos a entrada. Aí foi o pessoal, todo mundo entrou, todo mundo já estava esperando esse POI aí, vendedor, e aí a gente acabou acertando esse belíssimo trade que rendeu muito lucro pra gente. Colocou a gente dentro de uma movimentação bem objetiva na semana, uma semana que estava bem negativa, agora já está começando a ver os frutos de como se opera de forma profissional. Entendendo as movimentações do mercado, operando no mercado financeiro no contexto correto, operando da forma que tem que ser, sendo objetivo, sendo cauteloso, sendo transparente, tá? Porque a gente veio de dias que infelizmente não estava tendo o resultado que a gente estava mantendo semanalmente, diariamente. Infelizmente, são ciclos de mercado. A gente passa por ciclos difíceis se controlando, porque quando vem a bonança, a gente aproveita e aproveita muito. Foram belos 3 trades no dia de hoje, contextualizando, analisando e fazendo da forma que tem que ser feita. Para o pregão de amanhã, para sexta-feira, para encerrar essa semana com chave de ouro, nós vamos ter ali uma situação muito tranquila ali para poder analisar, para poder simplificar ali para você o que você precisa enxergar aqui no mercado. Nossa movimentação, eu vou balizar, que é travada dentro desse range. Claro que eu também estava esperando que o mercado nesse fundo aqui, mas ele não teve força. E aí, dentro desse range aqui, eu posso esperar uma movimentação semelhante a essa. O melhor ponto para mim vai ser o mercado abrir sem gap, tá? Abrindo dentro desse range. Por quê, Felipe? Porque eu vou aproveitar a continuação desse movimento. Ele tem expectativa de continuar a queda. Tem expectativa de dar movimentação para baixo. Então, muita atenção na movimentação rápida, testando essa base, testando esse camarada, testando esse imbalance que acabou gerando aqui, tá esse desequilíbrio muito grande, ó, sobe forte e cai mais forte ainda, podendo testar e validar pra gente continuidade. Felipe, se ele abrir com gap de alta aqui, esse gapzinho de alta aqui, manipular primeiro aqui para baixo, você acredita que ele pode dar uma oportunidade de compra aqui neste camarada ou nesse order block aqui para a gente poder validar com continuidade? Eu acredito que pode gerar oportunidade sim, mas para mim o cenário ainda vai ser de uma movimentação mais forte para baixo. Ficar atento que em ambos os lados o mercado gera para a gente ali oportunidade de entrada dentro desse range, com abertura dentro do range, tá, galera? Observe, abertura dentro do range. Felipe abriu com esse gapzinho de alta, posso julgar isso daqui ser uma oportunidade do mercado? Está iniciando nova referência, corrige e continua subindo? Obviamente que sim. Felipe, se eu analisar que aqui já está abrindo no pó e vendedor aqui, eu já saí vendendo aqui no índice, e aí aqui embaixo eu decidi se eu vou virar a mão ou se eu vou continuar sustentando a queda aqui para pegar toda a movimentação de correção. Perfeitamente. Lembre-se, a sua referência determina o seu trade. Analisa, façam as suas marcações, sejam nesses pontos, nesse ponto. Se o mercado abre, executa. Ontem eu paguei por uma situação que eu não entrei, tinha marcado, tinha deixado e não cliquei. Foram 600 pontos que depois acabou virando ali menos 300 de bobeira, tá? De bobeira. Era para fechar o dia na primeira operação, logo no início do pregão ali, acabei não executando. Então, abriu aqui, trade. Abriu aqui, executa. Felipe, se abrir com gap de baixa. Aí, galera, aqui entra, eu acho, uma situação mais difícil. Se for com gap de baixa, eu compraria esse índice numa movimentação do gráfico de 1 minuto, com quebra de estrutura e validação de subida mais relevante, tá? E não subida para o mercado dar
toda a volta, devolver ou continuar subindo, mas subida para poder possivelmente dar uma operação vendedora. Então, criem os cenários, analisem as possibilidades e façam o que precisa ser feito. Beleza? Nossa movimentação do dólar ali, horripilante, tá? Horripilante. Não saiu do lugar. Até quebrou a estrutura. E eu até falei com o pessoal lá na sala, foi uma única situação. A gente tinha marcado aqui, esse camarada aqui, com a quebra de estrutura que acabou acontecendo, esse camarada ficou marcado. Só que eu falei uma situação muito importante com o pessoal lá. Olha como que o mercado estava, ó. Deixa eu dar um zoom out aqui para você. Você vai entender agora a visão e a leitura que você precisa entender. Se você dar um zoom out aqui, você vai observar que aqui era um fundo importante, o mercado manipulou esse fundo e foi embora. Se você der um zoom out e observar aqui, o mercado fez o quê? Manipulou esse fundo. Então, qual que é a expectativa do mercado? Manipula o fundo, quebra uma estrutura secundária e dá continuidade no movimento. Por quê? Ele precisa de combustível, ele precisa validar uma quebra de estrutura depois de uma manipulação de um fundo ou uma manipulação de um topo. Então se torna essa região aqui, toda essa manipulação que aconteceu, uma oportunidade de você entender que esse fundo, ele é um fundo forte. Se é um fundo forte, valida para você o quê? Continuação de movimento. Então o mercado tem necessidade de urgência de continuar esse movimento e se for para capturar mais liquidez, acelerar com propriedade. Aí eu falei com o pessoal, galera, muita atenção. O mercado vai nesse tipo de movimentação, vou até estender aqui para você ver que vai ver com maestria. Nesse tipo de movimentação, o mercado não te dá muita chance de entrada. O mercado somente faz o teste da região. E a gente tinha marcado esse camarada aqui. O mercado dá um toque na máxima dele e vai embora. Um toque maestrico e acelera pagando o nosso famoso zone to zone. Pô, Felipe, mas não deu para entrar, a gente não entra desse jeito. E eu falei isso com o pessoal. Eu não faço esse tipo de entrada porque 2 pontos muito próximos eu vou usar sempre a extremidade inferior para fazer a entrada. Pô, Felipe, mas você explicou, você sabia da possibilidade de ficar de fora? Galera, às vezes eu sou bem chato com alguns pontos, algumas operações, algumas entradas, mas eu faço da forma que tem que ser feita. Eu estruturei, a gente analisa e a gente executa dessa maneira. Se você já tem esse perfil aí que consegue ter mais risco nessas possibilidades dentro de um gerenciamento aceitável, executa, não tenha medo, clica, porque é isso que vai te dar bastante oportunidade de ser altamente ativo. Nossas movimentações para o decorrer do pregão foram essas. E aqui eu tenho para amanhã uma possibilidade de mercado dar continuidade nesse movimento que se findou no dia de hoje, ou eu posso esperar uma possibilidade do mercado quebrar a estrutura, e aí eu vou torcer para abrir com um gapzinho levemente de baixa, tá? Porque aí eu vou ter a possibilidade de fazer esse movimento aqui. Pô, Felipe, mas aí estaria errada essa movimentação, uma vez que o mercado, depois de ter quebrado esse topo aqui, ele não consegue passar essa região. E se ele não consegue passar essa região, ele não valida esses order blocks aqui inferiores. Você concorda? Concordo. Mas por ser uma região de liquidez e o mercado abrindo com um gapzinho aqui de baixa sem perder esse fundo, pode gerar para você uma oportunidade mais rápida aqui de subir comprado para lá em cima, acima dos 50% você voltar vendido. Fiquem atentos às possibilidades e às sacanagens que o mercado vai gerando e deixando, tá? Não se assustem, não se afobem, façam da forma que tem que ser feita. Paciência e atenção, muita cautela e disciplina. E vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Amanhã é dia de pegar tudo aquilo que o mercado nos tirou essa semana. Voltar para o gain e voltar para o gain muito, muito, muito positivo. Beleza? No mais, queridos, fiquem com Deus, preencha o formulário, não percam mais tempo, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!